Santa Missa, nos ajuda e nos convida a meditar várias coisas. Vejam, não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de escutar uma música da comunidade Fraternidade de São João Paulo II, né? Cujo refrão, ele fala um pouco e nos ajuda um pouco a pegar justamente o que é central na liturgia da palavra de hoje, que, se vocês prestarem atenção, fala dessa terra, tanto na primeira leitura quanto no evangelho de hoje. Uma terra que deve receber algo que quer ser enviado para nós. Deus quer enviar suas graças, sua palavra, seu amor e sua vida para nós. E essa graça, essa palavra, essa vida, esse amor de Deus, ele vai nos tocar. Indiscutivelmente, ele vai nos tocar. Mas aí existe um grande drama. Como é que estará o meu coração na hora que esse amor, essa graça, essa palavra de Deus me tocar? Vai estar duro e seco, incapaz de receber essa palavra, esse amor, essa vida, essa graça? Ou vai estar aberto, arejado, macio, acolhedor, a ponto de que, quando essa graça, essa palavra, esse amor, essa vida me tocarem, ela possa entrar profundo, criar raízes, germinar e dar fruto? Esse é o grande questionamento que a palavra de Deus está fazendo para nós hoje. E, meus irmãos, aqui há um grande ponto. Não sei se vocês lembram de uma pregação que eu dei, não sei, eu acho que eu dei essa pregação de noite. Acho que foi durante a Quaresma. Que eu tinha uma carreira promissora de jogador de futebol, que se encerrou lá nos meus gloriosos 9 anos de idade, 10 anos de idade, porque eu comecei a ficar meio com a vista embaçada. E isso é uma coisa que acontece conosco. Nós, quando nascemos, como somos jovens, como somos crianças, nós sonhamos e temos desejos muito simples e muito intensos, que vão se perdendo ao longo da nossa vida, por causa de desilusões, ou porque a gente começa a trocar o nosso gosto, os nossos desejos, por coisas mais materiais, mais físicas, mais pobres, eu devo dizer. Eu dizia naquela pregação, não sei se vocês lembram, que nós temos a graça de ter em nossa paróquia muitos jovens, muitas crianças que olham para a Santa Missa com um desejo ardente, com uma alegria muito grande, e pedem para ser coroinhas, e desejam entrar na catequese, para poder estarem mais próximas do altar. E eu falava naquela pregação, né? Vocês, nós, eu, participamos da mesma celebração que elas. São os mesmos padres que celebram para elas e para vocês, as mesmas músicas que tocam na missa, as mesmas palavras de Deus, a mesma Sagrada Escritura, a mesma liturgia da palavra que é proclamada naquele dia. Por que é que alguns aqui saem dessa missa com o coração cheio, renovado, restaurado, e outros vêm para a missa como se fosse qualquer coisa, e vão voltar para casa do mesmo jeito, com o coração da mesma forma? Mas não é a mesma celebração? Não é a mesma palavra, não é o mesmo padre que celebra? Por que corações são tocados de forma tão diferentes? Embora a palavra de Deus seja a mesma derramada sobre nós, lançada sobre nós, cada um aqui trouxe o coração para essa missa de um jeito diferente. Quando no evangelho de hoje Jesus diz que o semeador jogou a semente em todo tipo de terra, na terra seca, na terra árida, no meio dos espinhos, no meio do pedregulho e na terra boa, aqui a loucura desse semeador, sim, loucura, porque uma pessoa que trabalha com as sementes, ela não vai jogar as sementes boas dela em qualquer lugar. Ela tem que jogar no melhor lugar possível para poder aproveitar da melhor forma possível. Todos nós faremos isso. Mas aqui Jesus está dizendo com essa parábola que esse semeador, que é o próprio Deus, ele é generoso. Ele vai lançar em todos as suas sementes. Ele vai lançar em todo lugar, em todo momento. Para mostrar que em todos os lugares da nossa vida existe a oportunidade que Deus está nos dando de acolher e de receber essa palavra, essa semente de amor. Em todos os lugares. Até quando a gente acorda mal-humorado, com os olhos cheios de remela, ainda cansado, parece que a gente nem dormiu direito. Naquele momento, naqueles primeiros 5 minutos do nosso dia, já tem uma oportunidade aí de recebermos a palavra de Deus. Naquela hora que você está no café da manhã,
já estressado, sem querer que ninguém fale nada. Eu não sei se vocês são assim, eu sou meio assim. Eu não gosto que ninguém comece a falar. Quem dá bom dia entusiasmado de manhã, eu já tenho um negócio assim, meio... Essa pessoa é estranha. Eu e o diácono Deusimar, quando a gente morava no seminário, tem um rapaz da turma dele, o diácono Gerdones, que é desses, né? Que é complicado você aguentar de manhã cedo, porque ele já vem com um sorriso e o tom de voz bem alto. Bom dia! Calma, cara, não deu nem 8 horas, 9 horas da manhã ainda. São 5 da manhã, para que essa alegria toda. Às vezes a gente está desse jeito, mas já naquele momento é a oportunidade de receber a palavra de Deus. Muitas vezes, infelizmente, meus irmãos, nós, dentro de casa, desperdiçamos a oportunidade de escutar e de ser tocado pela palavra de Deus. Porque quem está falando é o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, e a gente não quer escutar. Ano passado, uma das pessoas que recebeu os sacramentos em nossa paróquia, já adulto, ele começou a se interessar pela Igreja Católica, começou a se converter e veio receber catequese de mim, do Padre Igor. E nós falávamos para ele o que é a igreja, o que é o credo, o que são os santos, como é que é a oração, como é que são os sacramentos. E ele se interessava, achava aquilo bonito, maravilhoso. E quando ele ia falar com a namorada dele, ele conversava: olha, o padre disse isso aqui dos sacramentos, olha, o padre disse isso aqui da Eucaristia, os santos são assim, assado e não sei o quê. A namorada dele, católica, né? A namorada dele dizia: mas eu já te falei isso. Eu já conversei contigo sobre isso aí. Eu falei do mesmo jeito. Só que às vezes a gente prefere escutar os de fora, em vez de escutar os de casa, que estão falando a mesma coisa, que estão anunciando para nós a palavra de Deus. Mas dentro de casa parece que a gente está com o quê? Com o coração fechado, com o coração seco, sem querer receber uma gota d'água que Deus está oferecendo para nós através da sua esposa, do seu esposo, da sua namorada, do seu namorado, dos seus filhos, dos seus pais. Às vezes, até no nosso trabalho, Deus oferece a palavra dele, o amor dele, a vida dele, a graça dele. A gente está com o coração fechado. Por quê? O que é que fulano de tal vai me ensinar? Aquela pessoa que trabalha todo errado, que chega atrasado, que sai cedo, que enrola, que só fica no celular, que só fica de maracutaia, que só fica de conversinha fiada, que eu sei que trai a esposa, que trai o esposo, que é um péssimo pai, um péssimo filho. Meus irmãos, talvez Deus dê uma palavra para aquela pessoa falar para você, e você com o coração fechado não escuta. Mas aqui eu queria dizer também para vocês o seguinte: embora Deus o tempo todo nos dê a sua palavra, o seu amor, a sua graça em todos os lugares, do momento que a gente acorda até antes da gente dormir, no nosso dia, é óbvio que existem lugares que são mais especiais, mais propícios para nós recebermos a palavra de Deus. Isso é óbvio, ok? Não é evidente isso? Que existem lugares onde a palavra de Deus se manifesta para nós de forma mais clara, mais explícita do que em outros. E nós, muitas vezes, desperdiçamos esses lugares. Aqui, meus irmãos, é um. Aqui na igreja, na hora da Santa Missa, esse é o lugar por excelência onde a palavra de Deus é dada a nós, se manifesta a nós. Aqui, mais do que qualquer outro canto, mais do que qualquer outro lugar, mais do que qualquer outra hora do nosso dia, a palavra de Deus está sendo derramada, largada, dada a você, de forma excepcional, de forma maravilhosa, completa, inteira. E pode ser que você esteja aqui sentado nesse banco desperdiçando essa oportunidade, com a cabeça longe, preocupado no celular, preocupado no trabalho, preocupado no chiclete que você está mascando, preocupado com a sede que está dando, com o calor que está aqui, no que você vai fazer daqui a pouco no almoço, no dia de hoje, ou nos problemas que teve durante a semana. Pode ser que você esteja aí nesse banco agora, desperdiçando a oportunidade que Deus está lhe dando de receber a palavra dEle, a graça dEle, o amor dEle. E isso, meus irmãos, é algo seríssimo. Por que é que muitas vezes vocês veem o Padre Igor e eu falando que não se deve receber a comunhão, a Eucaristia, se nós estivermos em estado de pecado mortal? Pelo mesmo motivo que é grave você vir à Santa Missa com o coração disperso, com a cabeça longe,
porque nós não deveríamos nos permitir, nos acostumar, estar diante da presença de Deus, que se entrega a nós de forma intensa e privilegiada, como é no sacramento da comunhão, como é na Santa Missa, e estarmos com o coração longe, porque isso já é a experiência do inferno. Às vezes a gente acha que o inferno é somente um lugar terrível, onde a gente vai sofrer as piores dores, onde se vai as piores pessoas. Não é, meus irmãos. Esses também vão para lá, mas não são somente esses. No inferno nós iremos, e já aqui viveremos ele, se o nosso coração estiver longe de Deus. Se ele for uma preocupação de um detalhe do nosso dia, da nossa vida, em vez de estar no centro, em vez de ser a base, em vez de ser o primeiro. Os grandes pecados, eles começam nos pequenos pecados. As grandes traições dos matrimônios acontecem nas pequenas traições do dia a dia. Quando você não quer escutar aquela pessoa, quando você não é capaz de dar um bom dia, quando você não é capaz de dar um sorriso, um abraço, ali já começou a semente da traição. Quando você não usa o seu tempo livre, que você gasta no celular, para ver de vez em quando o que um padre bom fala, para você ver o que um missionário, uma pessoa fala sobre Deus, sobre a igreja, sobre os sacramentos, para poder aprofundar a sua fé, ali, quando você só começa a ver besteira, só começa a ver coisas engraçadas, eu não estou dizendo que isso é errado, o problema é quando a gente só faz isso, já começa ali o meu afastamento da igreja. Tem gente aqui que quando vê alguma coisa sobre Deus, vê na internet pastor, vê gente evangélica, protestante. Quando você deixa passar o dia inteiro da sua vida, e você, quando reza de noite, antes de dormir, só um Pai Nosso, só uma Ave Maria, ali você já começou a esfriar a sua fé e a se distanciar de Deus. Para lá depois, lá na frente, você dizer, eu não sou católico, eu não gosto mais da igreja, a igreja é mentirosa. Você nem sabe o que é a igreja. Você nem sabe que você faz parte da igreja. Que se a igreja está ruim, é porque você está ruim, porque você é membro dela. É um com ela. É o mesmo chão, é a mesma terra que recebe a palavra de Deus. E não germinou em você, do mesmo jeito que não germina em outras pessoas. Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção justamente nisso. O que o profeta Isaías diz para nós na primeira leitura: olha, a palavra de Deus, ela é lançada sobre nós, e ela não voltará para Deus, enquanto não realizar tudo o que for da minha vontade, e produzir os efeitos que pretendiam enviá-la. Deus diz isso para nós através do profeta Isaías, e isso é verdade. Só que, meus irmãos, olha só que coisa terrível e grandiosa. Se a palavra de Deus é lançada sobre nós e se o nosso coração está fechado para ela, o efeito que ela produzirá será a nossa condenação. Porque se nós estamos fechando o nosso coração e Deus está jogando o seu amor, jogando a sua palavra, jogando a sua graça, e nós continuamos com o coração fechado, o efeito disso é a nossa condenação. Não porque Deus queira se afastar de nós, mas porque nós estamos nos afastando dele com as nossas atitudes. Agora, se nós abrirmos o nosso coração, arejarmos a terra da nossa alma, para acolher essa palavra, seremos transformados. Transformados. Teremos boa pastagem, boas árvores, não somente para nós nos alimentarmos desses frutos, mas para darmos aos outros, para ajudarmos aos outros, para alimentarmos aos outros, para darmos sombra para os outros, porque a graça que Deus derrama sobre mim, o amor com que Deus me ama, a palavra que Ele diz para mim, meus irmãos, é para que eu dê aos outros, não é somente para mim, é para mim sim, é para me consolar, é para me fortalecer, é para me renovar, mas também é para consolar os outros, para fortalecer os outros, para renovar os outros. E os que estão mais perto de mim, esses é que deveriam receber mais de mim do que os que estão longe. Percebem? Cada um aqui tem hoje e agora a oportunidade de receber essa palavra.
de acolher essa palavra e de deixar vir os frutos. O que é que você está fazendo agora? Nesse momento, agora. Esse lugar, meus irmãos, é lugar de oração. Eu termino dizendo isso para vocês. Como é que nós vamos abrindo o nosso coração para acolher e receber a palavra de Deus? Só tem duas coisas que você tem que fazer. Agora, você tem que fazer essas duas coisas sempre. Rezar e fazer penitência. A oração abre o nosso coração para que nós possamos acolher a palavra de Deus. O que é a oração? É estar atento, é prestar atenção, porque pode ser que aquela palavra que é dita lá em casa, aquela palavra que o padre falou, aquela palavra que está sendo rezada na liturgia, aquele silêncio que é feito na hora que o padre eleva o pão, eleva o cálice, somente com o som daquele sino, pode ser que aquele momento Deus fale comigo. Então a oração é esse coração atento. E a penitência? A penitência é essa busca do incômodo para que eu prepare o meu coração para vencer a tentação, para vencer o pecado. Porque quando a tentação e o pecado chegam diante de mim, se eu não for forte dentro de mim, se eu não lutar dentro de mim, se eu não tiver essa força, essa resistência que vem através da penitência, eu irei ceder, eu irei sucumbir, eu irei pelo caminho errado, pelo caminho da facilidade, pelo caminho do medo, da tristeza, da raiva, em vez de ficar firme na palavra do Senhor e fazer o certo, aquilo que Ele pede para mim naquele momento, por mais que seja difícil. Por isso, nos deixemos ser tocados pela palavra de Deus, pelo amor dEle, pela graça dEle. Que nós não escutemos essa palavra de Jesus. Vocês estão aqui, ouvindo e não escutam, vendo e não enxergam. Que nós possamos ser outros, possamos ser como Nossa Senhora, que ouviu a palavra e fez ela gerar vida, carne no meio de nós. Que escutou a palavra de Deus e fez tudo o que ela poderia ter feito, mais do que era pedido, deu com generosidade. Que a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós, para que nós tenhamos esse coração aberto para receber a palavra de Deus e dar frutos. E que aqueles que estão perto de nós, a nossa família, os nossos filhos, os nossos esposos, esposas, nossos pais, aqueles que estão sentados perto de nós aqui na igreja, que eles recebam os frutos que nós gerarmos em nosso coração aberto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.